Seria difícil exagerar uma descrição do poder e controle de Satanás. Casos extremos são encontrados nos registros do Evangelho e expressos como possessão. Se traduzirmos esta palavra do grego de forma literal, seria demonizado. Aquelas pessoas estavam demonizadas. A possessão demoníaca é a invasão do corpo de uma vítima por um demônio, na qual o demônio exerce controle vivo e soberano sobre a vítima, ao qual a vítima não consegue resistir com sucesso. A possessão demoníaca geralmente resultava em tortura auto-afligida, tentativa de suicídio, distúrbios mentais e físicos e um desejo geral de destruir. Talvez a palavra mais apropriada usada para descrever o que os demônios fizeram às suas vítimas seja tormento. Temos isso em Mateus capítulo 8, versículo 29 e Marcos capítulo 5, versículo 7. A mesma palavra usada para descrever ao estado final de Satanás em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Uma busca por exemplos de possessão demoníacas no Antigo Testamento produzirá muito pouco. Não há referências claras e indiscutíveis a demônios sendo expulsos das pessoas nos tempos do Antigo Testamento. Então, por que há uma concentração tão alta de atividade demoníacas nos evangelhos e nos primeiros dias da igreja? E que propósito esses exorcismos pretendiam transmitir? Esses exorcismos anunciaram a chegada do reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Lucas capítulo 11, versículo 20. É significativo que, assim que o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito, o Espírito Santo em seu batismo para começar seu ministério público, o Espírito Santo conduziu para onde ele confrontaria o próprio rei dos demônios, Satanás. E qual foi a oferta do diabo? Ele ofereceu ao Senhor Jesus os reinos deste mundo. Mas Jesus veio para inaugurar um novo reino, o reino de Deus. Existem outras conexões entre a chegada do reino de Deus e o aumento da atividade demoníaca. Quando os 70 discípulos foram comissionados, eles foram instruídos a dar esta mensagem: é chegado a vós o reino de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 9. Quando voltaram, disseram: Senhor, até os demônios se sujeitam a nós em teu nome. Lucas capítulo 10, versículo 17. A mesma comissão foi dada aos 12 discípulos pelo Senhor Jesus, um pouco mais tarde. Indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 10, versículo 7. A primeira coisa dita sobre os 12 que o Senhor Jesus escolheu foi que ele lhes deu poder contra os espíritos imundos. Mateus capítulo 10, versículo 1 e Marcos capítulo 6, versículo 7. Esses exorcismos afirmam o poder e a divindade do Senhor Jesus Cristo. Um dos propósitos declarado da vinda de Cristo em carne foi destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. A primeira promessa da vinda do Messias inclui o anúncio da inimizade entre a serpente e sua semente e a semente da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando Cristo finalmente apareceu, Satanás reuniu todas as suas forças para se opor e impedir o Filho de Deus. Os demônios não podiam atacar Cristo pessoalmente, mas centravam suas atividades nos habitantes da região onde ele trabalhava. Não deveria ser surpresa que, quando o Senhor Jesus for voltar para reinar, a obra dos demônios prevalecerá novamente.
Você pode ler sobre isto que acabei de dizer em Apocalipse capítulo 9, do versículo 1 ao 11, capítulo 12, versículos 7 a 9, capítulo 16, do versículo 13 a 14. O poder e a divindade do Senhor Jesus não foram apenas demonstrados ao expulsar demônios de indivíduos, mas pelo que os demônios fizeram e disseram quando ele se aproximou deles. Primeiro, eles sabiam quem ele era. Em um sábado na sinagoga, os demônios se dirigiram a ele, dizendo: "Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Eu sei quem és, o Santo de Deus." Marcos capítulo 1, versículo 24. Também é evidente que eles conheciam a extensão do poder do Senhor Jesus ao perguntar no mesmo versículo: "Vieste para nos destruir?" Sem dúvida, a referência dos demônios era a vinda do Senhor Jesus à Terra, não apenas a sua chegada à sinagoga de Cafarnaum. A implicação é que os demônios esperavam que o seu reino fosse destruído pelo Senhor Jesus, o reino dos demônios. Em Lucas capítulo 11, o Senhor Jesus descreveu o poder de Satanás sobre sua vítima da seguinte maneira: "Quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos." Lucas capítulo 11, versículos 21 e 22. Satanás era o homem forte, mas nosso Senhor Jesus era mais forte do que ele. E em todas as ocasiões em que ele confrontou um demônio, o Senhor Jesus confrontou um demônio, ele afirmou seu poder superior e divindade. Esses exorcismos afirmaram também a autoridade dos apóstolos de Cristo. A palavra portuguesa exorcista é derivada do verbo grego exorquizo, que é encontrado apenas em Mateus capítulo 26, versículo 63. A palavra tem o sentido de adjurar ou cobrar um juramento. A forma substantiva é usada apenas uma vez em Atos capítulo 19, versículo 13, para descrever uma tentativa fracassada de exorcistas judeus de expulsar demônios. A palavra nunca é usada para descrever a obra de Cristo ou seus apóstolos em libertar pessoas de demônios. Expulsar demônio nos tempos do Novo Testamento estava intimamente relacionada com dons de curar. Literalmente, um meio de curar. Leia 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O verbo grego iama, que significa curar, é usado nos sinópticos, ou nos sinóticos, nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, e nos Atos dos Apóstolos, em associação com a expulsão de demônios. Leia Mateus capítulo 15, versículo 28, Lucas capítulo 9, versículo 42 e Atos capítulo 10, versículo 38. Por causa disso, não é lógico nem consistente com o padrão do Novo Testamento separar a capacidade de expulsar demônios da capacidade de curar milagrosamente os enfermos em geral. O Senhor Jesus, os 70 discípulos, os 12 apóstolos, Filipe, em Atos capítulo 8, versículos 6 e 7, Paulo, em Atos capítulo 19, versículos 11 e 12, foram todos capazes de curar doenças e expulsar demônios. Um exame em Atos capítulo 5, versículo 12 e 16 mostrará que, de fato, a capacidade de expulsar demônios foi um dos muitos dons de sinal destinado a afirmar a autoridade dos apóstolos de Cristo ao pregar o evangelho do reino em obediência ao mandamento do Senhor Jesus. Então, esse dom ainda prevalece hoje? Se a habilidade de expulsar demônios ainda está presente, então também está o dom de curar. No entanto, os dons de sinais já haviam passado para os cristãos da segunda geração. Paulo disse
deixei Trófimo doente em Mileto. Por que será? Porque o dom já não existia mais. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20. Paulo disse a Timóteo: não bebe mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa de teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Marcos, no seu evangelho, no último capítulo, fala dos dons como no passado, esses dons de sinais, esses dons miraculosos. Ele fala a conjugação verbal está no passado. Note, eu vou ler o versículo. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes as palavras como sinais que a acompanhavam. A palavra com os sinais que a acompanhavam. Marcos capítulo 16, versículo 20. O escritor aos Hebreus também fala dos dons de sinais no passado. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4.